pessoas! Flávia Cardoso aqui da Casa de Sete Gatos e eu acabei de ler. Vamos falar sobre God of Fury, da Rina Kent. É o primeiro livro que eu leio da Rina Kent. E caramba, esse livro tem uma classificação altíssima na Amazon, tanto na Amazon quanto na Goodreads. Na Amazon ele tem classificação de 4.8 e na Goodreads é de 4.56. Mas assim, a classificação não são poucas pessoas que avaliaram. Ele tem essa classificação, mas assim, com muitas avaliações. Então, por exemplo, na Goodreads ele tem mais de 15 mil avaliações para ele estar acima de 4.5. E eu falei, caramba, eu vou dar uma chance para esse livro, porque além dele ser assim, dele ter essa classificação muito alta, eu falei, cara, deve ser muito bom. A Rina Kent, ela nem sei se é assim que fala o nome dela, eu nunca li nada dela antes, mas ela é bem famosa, ela tem leitores, ela tem muitos fãs, né? E esse livro é o primeiro livro MM que ela escreve. Se você nunca escutou nada meu aqui, meus conteúdos, é um dos meus, minhas leituras favoritas, né? MM Gay Romance, eu adoro. E esse livro é o primeiro gay romance que ela escreve, tem essa classificação alta, e eu falei, cara, vou encarar, porque, né? Eu tô sempre procurando coisas para ter uma leitura diferente. E a Rina Kent, ela escreve dark romances, né? Coisas de máfia, dark romances. E não é a minha leitura favorita, assim, não é mesmo. Eu não entendo muito desse universo. Mas eu falei, não, eu vou encarar com essa classificação forte. Então, se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, fica aqui comigo que eu vou discutir a sinopse, tudo que eu achei, enfim, vamos lá. Bem, esse livro, ele é o quinto livro de uma série que se chama Legacy of Gods. E na sinopse do livro estava escrito que ele pode ser lido como um standalone. Então, para mim, livros que você pode pegar no meio de uma série e ler como standalone, você não vai ficar perdido na história. Normalmente, o autor, né, a autora, ela te deixa certas... Às vezes fica até repetitivo para quem gosta da série, mas que é fundamental para quem está lendo ele como standalone, para entender um pouquinho desse universo, né? Aqui a gente tem a história do Nikolai e do Brandon. Assim, é o que eu falo, livro standalone você deveria entender um pouco. Eu, no começo desse livro, eu fiquei meio perdida, não entendi muito bem. Assim, a verdade é que eu acho que esse livro não deveria ser vendido como standalone, porque eu fiquei perdidaça em muitas partes do livro, muito perdidas. E eu acho que as pessoas que já leram sobre essa família, leram sobre... Assim, tem outro tipo de visão, né, que eu não tive. Né? Eu não sei onde eles estão. Eu não sei o que é a casa. Assim, para mim, ficou completamente perdido. Pelo que eu entendi, cada um são duas casas que eles fazem uma faculdade e eles estão numa ilha, não sei que ilha é essa. E eles estudam não sei o que, eles são primos, enfim. O livro ele é young adult, né? Eles têm entre 18 e 23 anos. O Nikolai tem 18 e o Brandon tem 23. E assim, eu comecei a entender que o Brandon tem um irmão gêmeo, tal do Landon, e o Landon é um cara traz muitos problemas. E aí tem uma tal de uma festa de iniciação que o tal do Nikolai manda uma mensagem de texto pro Brandon no celular. Ele não se conheciam, né? Ele até fica espantado, como é que você tem o meu número de celular, e dizendo para ele comparecer nessa festa de iniciação porque senão o irmão dele vai ter problemas. E assim ele vai, aí usa umas máscaras, eu não sei, é uma mistura meio de Jogos Vorazes, sabe? Uma coisa ali pra mim meio sem sentido, né? E assim, aí a gente começa a entender que o Nikolai tem uma atração, um crush absurdo pelo Brandon, e o Brandon é um cara mais certinho, né? Mais assim, ele se veste aquele estereótipo, né, do cara certinho, ele chama até de Príncipe Encantado, né? É um dos apelidos que o Nikolai dá pra ele, Príncipe Encantado.
Porque ele é assim, aquele que usa camisa polo, a calça bege, cabelinho todo certinho, é cheio de mania, para ele tá tudo bem, ele tá sempre sorrindo, ele é o cara da caridade, ele ajuda muita gente, enfim, o Brandon ele é descrito como isso. E já o Nikolai é completamente ao contrário. É aquele cara gigante, sabe, totalmente bombado, tatuado, totalmente tatuado, cabelo grande, é, violento e enfim. E aí eles têm essa coisa, essa festa de iniciação que o Landon não estava lá. Ele só foi atraído realmente pelo Nikolai, que ele queria alguma coisa, e ele começa a se insinuar pro Brandon. O Brandon vive dizendo que nada vai acontecer porque ele é heterossexual, então essas coisas nunca vai rolar nada entre eles, porque também o Nikolai ele é assumidamente bissexual e para ele tá tudo certo e ele acha que todo mundo tem que ser assim e ele acaba não respeitando muito o que o Brandon faz. E aí acabou a história. É sério, assim, esse livro ele não tem um roteiro, assim, não tem nada acontece aqui nesse livro, né? Assim, é, é todos os capítulos é um jogo de puxa e empurra, sabe? Não tem. Eles estão numa faculdade, mas ninguém estuda, entendeu? Não, vai acabar a faculdade, o que vai acontecer? Não tem o dia a dia desses meninos, sabe? Não existe isso ali. Todo capítulo é esse jogo de empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. E assim, não tem uma consistência. Então, ela se concentra muito pelo que eu entendi, existem uns clubes da luta, porque também é aquele negócio, é standalone, mas a gente fica perdido aqui. Eu não sei se o Nikolai participa de um clube da luta, e aí o Landon, que é o irmão do Brandon, é de outro clube da luta. Eu não sei, eu sei que assim, o Nikolai tá sempre resolvendo tudo à base de porrada, para ele tudo se resolve na violência, né? E o Brandon, por sua vez, ele tem suas questões que essa parte é a parte até mais interessante do livro, que a gente vê que ele tem um problema complicado com o irmão dele, com o Landon. Eu não sei se isso foi explicado no livro do Landon. Existe um livro do Landon antes, né? Mas aqui no Standalone isso não é explicado no detalhe. O Brandon ele começa a ser esse senhor certinho, o que veste diversas máscaras, mas por dentro ele tem as suas questões muito complexas, mas muito em comparação com o irmão, porque como ele tem irmão gêmeo, o irmão gêmeo dele é descrito como um cara realmente um psicopata, realmente diagnosticado, né? Ele é narcisista e sei lá o que mais. E aí esse irmão dele é aquele que é super carismático, sabe assim? É aquele cara que ele trabalha com. Ele é artista também, ele faz escultura, então ele é muito conhecido nesse ramo das esculturas. Ele é aquele que é muito confiante. Ele é aquela parte que o Brandon não se acha igual, né? E ele acha que o irmão dele fica jogando ele para escanteio, como se assim, ele é você é a nossa sobra, a gente é gêmeo, mas você é a parte ruim do gêmeo. Eu sou a parte boa, você é a parte ruim. E aí ele diz que a partir dos 8 anos de dar, não, há 8 anos, 23 menos 8, 23, a partir dos 15 anos, ele teve uma ruptura com o Landon e assim, acabaram não tendo a sua relação estreita. Então o livro, assim, a gente vê que ele tem aquela mágoa com o irmão dele, né? Então, assim, o Brandon é um personagem até melhor construído do que o Nikolai, porque a gente sente essas questões dele. E assim, aqui eu achei interessante trazer, eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu sou absolutamente fanática, mas assim, absolutamente fanática por Fullmetal Alchemist, que é um anime que fala sobre os alquimistas federais e que tem os homúnculos. E assim, sou muito fanática, tenho tatuagens assim dos alquimistas, do homúnculo da Lust. E esse universo assim, dos homúnculos,
tem o homúnculo da preguiça, tem o homúnculo da ira, tem o homúnculo do orgulho, tem vários homúnculos como se fossem os 7 pecados capitais. E o homúnculo do pride, do orgulho, vou deixar aqui até vou deixar aqui um link para vocês verem o desenho. O homúnculo do pride, ele é desenhado no anime exatamente como uma tinta preta que sai, e aí tem várias mãos. A mão é uma criança que é o Pride, mas que sai dentro dele um monte de tinta preta assim com mão, e aquilo agarra o inimigo e sufoca o inimigo. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que ela, Rina Kent, descreveu como o Brandon se sente através pelo olhar do Fullmetal Alchemist, dessa forma de como o orgulho sai de dentro da gente e envolve a gente. Eu até tem uma frase que ele até fala, ele compara, né, chama de Black Ink com o Pride. Nessa hora eu já vinha relacionando isso com o Fullmetal ao longo do livro, e quando ele relacionou isso, eu falei assim, bingo, ela realmente, eu não tenho a menor dúvida de que ela utilizou isso. Então, se você não tem isso, assim, para mim ficou mais fácil imaginar isso ao longo do livro, né? Como isso se construía dentro do Brandon. Então, eu vou deixar aqui para que essa imagem também venha para você. Isso ajuda a gente a entender esse trauma dele. E aí, cara, assim, o livro não tem história, sabe? O livro é um puxa-empurra. Eu acho que ela foi infeliz em fazer esse MM. Eu acho que não é a pegada dela. Eu nunca li nada antes, como eu falei. E tem umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Ela sexualizou para mostrar que o Nikolai é uma criança. Ele é aquele, como é que eu vou te falar? Sarcástico, sabe? Engraçado e tereréu. E aí ela pra sabe, dar uma ênfase a isso de que ele não gosta de andar de roupa, que ele é um cara livre, né? Ele é um cara livre, ele não se envolve com ninguém, ele é um cara que, sabe assim, faz sexo à torta e à direita. Então, assim, ele não tem ligação com nada. Então, pra ela mostrar como é esse personagem, ela sexualizou uma cena dele aos 5 anos de idade, desnecessária, sabe? Eu acho que a gente não... Por mais que seja um dark romance, sabe? Por mais que seja isso, eu acho que você trabalhar com sexualizar crianças, assim, sabe, é completamente desnecessário, e muita gente abandonou esse livro por causa disso. Mas eu insisti, sabe, porque eu falei, cara, não é possível ter essa classificação tão alta. E assim, o livro é isso, sabe, o livro é isso, o livro é o tempo todo eles se relacionando, e aí um empurrando o outro, porque o Brandon tem suas questões de que ele não se sente merecedor, ele não consegue se olhar no espelho, porque ele tem um trauma que a gente vai entendendo que é por causa do irmão dele, mas aí tem outras questões. E aí também a questão do Nikolai, que ele é muito violento, e aí ele deveria tomar umas pílulas, uns remédios para poder controlar essa violência dele. Ele também não toma porque esses remédios deixa ele também de uma... né, deixa ele... Tem as suas consequências, né? Essas medicações né, de... essas tarja preta, né? Elas têm suas consequências, então ele também não toma. E aí o livro é isso, sabe? O livro é isso. O livro, no final, assim, quando eles decidem ficar juntos, né? Quando o Brandon decide... enfrentar todos os seus fantasmas, vira uma água com açúcar. Cara, o livro tem 500 páginas, sério, o livro tem 500 páginas da mesma coisa, sabe? Não traz nada novo. Eu sou uma leitora que eu leio o livro direto, eu fico acordada até 4 horas da manhã, sabe? Eu gosto de ler aquele livro até o fim, eu gosto. E esse livro, cara, eu fechei ele várias vezes para poder fazer outras coisas, para depois voltar, porque é sempre o mais do mesmo. É mais do mesmo. No final, vira uma água com açúcar real, sabe assim? Vira, cara, é um amor, sabe assim? É uma paixão, é um negócio assim tão escorregadio, tão escorregadio, e que eu acho que, pô, parece é isso que às vezes me afasta muito de romances, sabe, de homem e mulher. Por isso que eu gosto tanto de gay romances, porque geralmente gay romances trazem questões mais
mais sérias, sabe? Assim, coisas mais plots, mais assim, que faz a gente pensar mais. Esses livros, às vezes, de romances normais, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, não, romances, cara, clichê, vamos botar clichê. Romance clichê é sempre essa água com açúcar, sabe? Uma bobeira que basta sentar às vezes e resolver, né? E, sabe, muito açucarado. E aqui, isso aqui acaba ficando muito açucarado. Então a sensação que eu tenho é que a Rina Kent, ela quis escrever um livro MM, mas que ela só trocou o personagem dela, sabe, por outro homem. E porque, sabe, não tem nada de diferente aqui. A forma que ela descreve a agressividade do Nikolai para algumas coisas da escolha dele sexual, de o que importa, para mim o que importa é ter buracos, sabe? Assim, é desagradável de a gente entender. A falta de respeito que ele tem pelo Brandon, por mais que o Brandon tenha suas questões de assexualidade, ele não respeitou quando o Brandon não queria, você é meu, você é meu, você é meu, sabe? Assim, eu li até o final esse livro, né? Eu vou dar a classificação dele, eu dou 2 estrelas, porque mal ou bem eu li, eu não abandonei, então ele não é uma estrela. Eu li porque realmente queria entender a classificação alta. Eu consigo entender a classificação alta para quem gosta de romances clichês, porque ela só trocou, né? Como eu falei antes, ela só trocou. Continua sendo um romance clichê. Eu acho que pra quem gosta dessa série, não é um livro standalone. Tem um capítulo que é o pai do Brandon falando e que tem atitudes mais crianças do que quando ele vai ser apresentado a Nikolai. Quando o Brandon apresenta a Nikolai à família, tem um capítulo do pai. E o pai é mais criança do que o próprio Nikolai, sabe? Então, assim, pra quem... Eu não tenho ligação... Eu não sei nem quem é o pai do Brandon, sabe? Na história. Então, assim, pra que ter um capítulo dele? E aí tem uma descrição dele falando com os amigos. Eu não conheço nenhum desses amigos, porque eu tô lendo esse livro standalone, sabe? Eu não sei quais são essas casas. Eu não tô me importando. Eu não me importo com os primos do Nikolai. Eu não me importo com os irmãos do Nikolai. Eu não sei quem é Mia, sabe assim? Eu não sei quem é Kill, sabe assim? Eu não sei. Porque eu tô lendo esse livro standalone, sabe? Então ela não deveria vender esse livro standalone porque ela faz o tempo todo referências a esses personagens que têm algum apego emocional para quem lê toda a série. E não é só essa série, Legacy of Gods, parece que são dos filhos desses pais que já tiveram seus livros. A Rina Kent, no site dela, ela tem uma grande árvore genealógica que eu vim descobrir depois. Eu deveria ter pego essa árvore genealógica para poder ler esse livro, mas eu não fiz isso e aí fiquei mais perdida ainda. Então, assim, não é um livro standalone, você vai ficar perdido e, assim, é um livro que é só puxa e empurra, não tem história. Mas se você gosta de uma história clichê, se você gosta, assim, dessa conquista, desse mememé, cara, é um livro que, ok, leia. Gente, eu tô pensando quantos haters eu vou ganhar com esse áudio, meu Deus. Meu Deus do céu. Por favor, entendam. Eu nunca li nada. É a minha opinião, sabe? Pra quem já leu, eu já li muitos livros desse universo. Eu acho que ela... É difícil, às vezes, a gente ver mulheres, né? Heterossexuais escrevendo livros de gay romance. Ela, sabe, tem suas derrapadas muito grandes em muitas coisas, sabe? E assim, a gente, pô, eu compro esse casal, eu compro esse casal, mas assim, o Nikolai é muito criança, sabe? Metade do livro ele passa, ele dá um apelido pro pau dele, sabe assim, é o Colha. E ele fica conversando com o próprio pau, sabe? Assim, é desagradável, sabe? É muito criança, sabe? Assim, como é que você pode levar a sério uma criança dessa, sabe? Que resolve tudo na violência e que ele tá namorando, vai levar a sério um cara que já tá ele acaba fazendo 24 anos, que, porra, já é um adulto, sabe? Já é um adulto. Então, assim, quais são as atitudes que Nikolai tem de adulto? Não tem, sabe? Não tem. E aí vamos falar do plot. O grande plot desse livro, o grande problema do Brandon, deveria ter sido a questão do irmão dele. A questão do irmão dele, da sexualidade dele, que são 2 problemas que são grandes,
né? Essa inferiorização que ele sente em relação ao irmão, né? E também os pais não buscarem entender o que... Porque assim, não é possível que os pais nunca tenham percebido nada do Brandon. Ele é um cara que ele se corta, sabe assim? Ele precisa estar se cortando, ele usa sempre um relógio. Então parece que os pais não reparam nele. Eu acho que por isso já era o problema do Brandon. Podia parar aí. Mas não, ela foi ainda mais. Então ela levou uma questão de que ele foi estuprado, né, quando criança, né, quando com 15 anos pela agente de artes, né, da mãe do Brandon. E aí os arqui-inimigos Nikolai e Landon se unem para poder matar a agente que fez mal ao Brandon, como se isso fosse a grande solução de tudo, né? Assim, beleza, tá nesse mundo, é o que eu falo, eu não entendo nesse mundo de máfia, assim, ela descreveu essas cenas com profunda violência, eu confesso que eu pulei essa parte porque eu não gosto dessas coisas, e assim, a morte de uma pessoa é suficiente para poder unir dois arqui-inimigos. É isso, sabe? E aí eles vão, a vida inteira o Brandon nunca vai saber que eles mataram essa mulher. Então o plot é que eles fizeram com que fosse simulado como se ela tivesse se suicidado. Fez ela escrever uma carta de desculpa, tereréu, e eles mataram ela. E o Brandon fica sabendo isso como se fosse ela se suicidou. E sim, continua essas mentiras dentro do casal. Achei algumas coisas bem exageradas. O Brandon ele tenta se matar quando o Nikolai descobre essa questão do assédio, né? Porque essa mulher, Grace, eu acho, ela continua fazendo uma pressão, ela tenta afastar o Nikolai do Brandon. E aí o Brandon tenta se matar. E aí o Nikolai meio salva ele, né? Aquela comoção toda no hospital, os pais ali com muita comoção. Então, assim, é uma virada de chave muito grande, sabe? Para de repente, uma grande comoção, sabe assim? Beleza, o Brandon tava na beira da morte, tá tudo certo. Mas, cara, o garoto acordou depois de um trauma desse e as pessoas começam a jogar em cima dele um monte de ai, me desculpa, meu filho, ai, me desculpa, meu filho. Sabe? É tudo muito puxado, sabe? Para quem tem um problema, pô, ele tem um problema grave para ser tratado, sabe, com muita terapia, sabe, e eu não sei, assim, isso não é rápido, então eu achei esse livro complicado, gostei de algumas coisas, gostei, eu li até o final, tem coisas que são legais, eu ri da parte do que Nikolai pede pro pai fazer a mesma pergunta que o pai do Brandon fez pra ele, que é, você tá com meu filho por quê? Cara, eu ri disso. Tem várias coisas que assim, que eu achei engraçado, eu ri mesmo, sabe, de dar gargalhada. Não chorei em nenhum momento, esse livro não faz isso, não mexeu com essas emoções pra mim. Sabe, fiquei mais empolgada de imaginar a questão do Fullmetal misturado aqui, porque quem não tem essa visão nem empolgado disso fica, sabe, e é isso, sabe? Brandon é um querido, Nikolai. Cara, Nikolai é o Nikolai, né? Mas é isso, assim, essa é a minha opinião. Dou 2 estrelas. Vou ler alguma coisa mais da Rina Kent? Não é minha pegada, não é minha pegada real. Mas entendo quem gosta, entendo. Mas não entendo o hype desse livro aqui. Sinceramente, eu achei ele muito tóxico, sabe? Uma relação muito tóxica, muito, sabe, à base de soco, à base de sangue, à base de vingança. E pra mim, que leu o Stand-Alone, não fez muito sentido. É isso. Você que ficou comigo aqui até o final, o meu muito obrigada. E mais um pedido, que se você está assistindo esse episódio no YouTube, não esquece de dar um like no vídeo, de seguir o canal. E se você está escutando na sua plataforma de áudio, não esquece também de dar uma classificação, que isso ajuda muito aqui o Casa de Sete Gatos a crescer cada dia mais. Eu e os felinos mandamos um beijo e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.